Oi, gente, tudo bem? Eu tava aqui escrevendo umas coisas e aí me veio muito essa questão da gente falar um pouquinho sobre a gente estar presente, no momento presente, né? O quão difícil é isso. É uma coisa que eu até escrevi na minha última foto, que eu tenho pensado muito, né? Essa coisa de parar, sentir, observar, né? Entender, ou não entender, mas pelo menos ter consciência, trazer à tona essa sensação, né? Ao invés de ficar deixando passar e ficar se distraindo com outras coisas. Então, essa questão do estar presente no momento presente está sendo uma coisa muito forte na minha vida nesse momento. E é aquela coisa, né? Eu gosto de falar do que eu tô passando. Então, eu tenho ficado meio de bode, assim, das redes sociais, meio... não é de bode, mas é tipo, tentando evitar um pouco para sentir, entender o que tá acontecendo comigo. Então, o que eu queria falar aqui era o quanto a gente está vivendo no presente, né? O quanto a gente está se permitindo sentir e passar pelo aquilo que a gente está passando, ao invés de ficar só negando, ao invés de ficar tentando disfarçar e jogar para debaixo do tapete, né? O quanto a gente se permite e aceita tudo que está acontecendo na nossa vida. A gente é assim influenciado e atacado por informação de tudo quanto é lugar o tempo inteiro, a todo momento, 24/7, né? Se bobear, porque até nos nossos sonhos às vezes vem coisas que a gente nem quer. E aí eu tava aqui escrevendo e tava me vindo isso, sabe? Essa observação, esse parar, esse respiro, essa permissão que a gente dá pra gente mesmo de sentir, às vezes é até desafiador, né? Não só o fato de sentir, de se permitir estar ali, mas às vezes dói, às vezes a gente se questiona, a gente encontra com coisas dentro da gente que a gente fica assim, puta, sério, o que é isso, né? E que sentimento é esse que eu tô tendo agora? Então, o que eu ia... A minha proposta, assim, de vir aqui falar um pouquinho do que eu tô passando, é que talvez vocês estejam passando por isso também. E às vezes a gente não sabe como lidar. Então o que eu tenho feito muito é parar e observar, me permitir sentir, mesmo que às vezes seja uma coisa meio esquisita que eu não sei nem definir, mas eu não tô julgando, sabe? Então a gente fala aí de estar presente no momento presente e sem julgamentos, né? É da gente estar vivenciando cada dia, cada minuto da nossa vida sem julgar, apenas como observador, né? Então quem ainda não leu, se quiser, eu até falo muito do livro que chama O Poder do Agora, The Power of Now, que é muito interessante, que me ajudou muito nesse início, assim, logo no iniciozinho, quando eu comecei a focar mais na minha espiritualidade, quando eu comecei a meditar, ele me trouxe, foi muito desafiador para mim ler esse livro, foi muito difícil. Eu parava, era em inglês, era um livro antigo, uma das primeiras edições, então eu parava o tempo inteiro, tinha que reler, até porque ele traz uns exercícios que te fazem até pensar um pouco, sabe? E aí quando eu li esse livro, eu comecei a olhar, observar a minha vida de uma forma diferente. E é isso que eu queria propor pra vocês, assim, né? Vamos pegar tudo que a gente tá passando na nossa vida nesse momento e vamos olhar do lado de fora, assim, né? Como um observador. Sair da pessoa, do personagem principal e vamos, assim, olhar de fora. E é isso que eu tenho feito muito e não é fácil, é desafiador. É fácil, assim, mas é desafiador. Porque muitas das vezes a gente esbarra com reações e atitudes que a gente teve e que não precisavam ser daquela maneira, né? Então é um exercício que faz a gente repensar não só tudo que está acontecendo ao nosso redor, mas tudo que está acontecendo dentro da gente. E tudo que está acontecendo ao nosso redor e como a gente reage àquilo, né? Uma frase muito interessante é que a gente não pode mudar as coisas que estão ao nosso redor, mas a gente pode mudar a nossa atitude, a nossa reação perante essas coisas. E esse é um dos maiores exercícios, assim, diários que a gente tem na nossa vida. Quanto mais a gente se abre, se dispõe a passar pelas coisas, mais coisas acontecem, parece,
para testar isso na gente. E às vezes a gente se surpreende com uma reação boa, às vezes a gente se surpreende com uma reação negativa, mas essa observação que a gente faz, de parar, de estar ali, observar, é que traz essa consciência pra gente. Ah, essa minha atitude não foi legal. Não, essa atitude foi legal. E aí a gente ser ok, tipo, tá tudo bem, tudo que aconteceu tá tudo bem. Não tem por que a gente ficar sofrendo por uma atitude que a gente teve que não foi legal e se arrepender e se martirizar por isso. Não, tá tudo bem. Como que a gente pega agora todo esse conhecimento e transforma isso em aprendizado? Toda essa observação que a gente teve da gente mesmo e transforma isso em aprendizado. Então, o meu desafio nesse momento é observar tudo que está acontecendo na minha vida. Não me julgar. Não julgar nada que está na minha vida. Né? Todos esses acontecimentos que tá tudo bem, tá tudo ok, tudo que está acontecendo tá mara. E agora, né? O que eu posso tirar disso? Eu preciso melhorar nesses quesitos. E a gente olhar pra gente e falar, cara, a gente precisa realmente, sabe? A gente não é perfeito. Longe disso. E então é a gente olhar para esses pontos com amorosidade, com paciência, né? Com calma e falar, ok, eu preciso melhorar nisso. Mas eu ainda não tô no momento, eu ainda não tô na fase, eu ainda não tô afim. Às vezes a gente não tá afim, simplesmente isso, e tá tudo bem. E a gente entender, né, tudo que tá acontecendo por um motivo. E tá acontecendo na hora que tem que acontecer. Então, o nosso desafio maior é a gente com a gente mesmo, de olhar e ter a calma, a paciência e a amorosidade com a gente, né? Antes do próximo, a gente tem que ter amorosidade com a gente. Isso é uma outra coisa que eu quero falar também, que é um assunto que é muito forte pra mim, essa questão do amor próprio. Mas, né, vamos voltar para o momento presente. E aí a gente ser amoroso com a gente, ser amoroso com essas situações que a gente está passando e ser amoroso com as nossas atitudes. Se dessa vez não foi legal, numa próxima eu vou tentar fazer melhor. E tá tudo bem, sem julgamento, né? Então eu só queria falar assim um pouquinho dessa questão da gente estar presente no momento presente, que é bem interessante como a gente facilmente se dispersa do presente, né? O tempo inteiro, praticamente. E ter essa consciência, e aí volta, puxa, né? A gente não precisa estar o tempo inteiro aqui, mas se a gente começar a observar quando a gente vai para o futuro, quando a gente vai para o passado e quando a gente está aqui, isso já traz uma consciência assim absurda e já faz a gente perceber o quanto a gente está vivendo no presente ou não, porque às vezes a gente acha que tá, mas não tá, né? Começa a observar seus pensamentos. Quais são os pensamentos que você tem, né? Começa a tentar se colocar como observador realmente em todas as situações. E foi isso que eu falei na minha última foto lá no feed. E é assim transformador, gente. É uma viagem interna, é uma observação, é uma descoberta interna muito grande. Porque se a gente começa a observar a gente mesmo, a gente começa a se entender melhor. Ou talvez não entender completo, mas a gente começa a analisar tudo que a gente está passando, tudo que a gente está fazendo, tudo que a gente está sentindo, principalmente. O sentir é uma das coisas mais fortes que existem, né? Então, era isso. Eu nem sei se eu falei coisa com coisa, saí falando aqui, enfim. Só queria falar pra gente estar presente, pra gente estar se observando e pra gente permitir sentir tudo que tá acontecendo sem julgamentos. E vamos ser amorosos com a gente também, tá, gente? Amorosidade acima de tudo, com a gente mesmo, antes do outro. E é isso.